O que você faria se, em uma torre assombrada nos Salinas Escaldantes do Nordeste brasileiro, uma viúva muda encontrasse um bebê abandonado com uma marca misteriosa que muda tudo? Imagine o terror dos fantasmas, o peso do exílio e a redenção inesperada pela maternidade. Antes de mergulharmos nessa trama de drama e mistério do século XIX, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o final dessa história vai te emocionar até as lágrimas. O que você faria se em um lugar amaldiçoado, onde os fantasmas sussurram nos ventos quentes do sertão, encontrasse uma criança abandonada com uma marca que muda tudo? Imagine o desespero de uma mulher muda, acusada de bruxaria, comprando uma torre assombrada por nada. Antes de mergulharmos nessa jornada de redenção e mistério na Brasil rural do século XIX, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o final dessa história vai te deixar sem fôlego, prometo. O sol do meio-dia queimava como uma fornalha sobre os Salinas de Araripe, onde a terra rachada exalava um cheiro seco de poeira e sal misturados, grudando na pele como uma maldição invisível. Eulália, com seus 24 anos marcados por rugas prematuras de sofrimento, arrastava os pés pela trilha poeirenta, o vestido de chita desbotada colado ao corpo pelo suor úmido que não secava nunca. Seus olhos, escuros como as sombras das ruínas imperiais, fixavam-se no horizonte trêmulo de calor, onde a torre salina se erguia como um dedo ossudo acusando o céu. Ninguém mais se aproximava dali. Os vizinhos do vilarejo de Pedra do Sal murmuravam que os espíritos dos escravos mortos nas minas antigas ainda gemiam nas noites de geada rara, arrastando correntes invisíveis. Mas Eulália não ouvia vozes, nem as dos vivos, nem as dos mortos. Sua mudez, um silêncio imposto pela febre que roubara sua voz na infância, era ao mesmo tempo prisão e escudo contra as acusações que a haviam expulsado da fazenda do marido falecido. Ela parou à sombra escassa de um cacto espinhoso, o ar quente pulsando em ondas que distorciam a visão, e apertou o saquinho de moedas contra o peito. Eram os últimos réis da herança de Tomás, seu esposo, morto há 1 ano em uma enchente que levara metade das plantações de mandioca. Os coronéis da região, com seus capatazes armados de chicotes, haviam espalhado o boato. Eulália era bruxa, invocara o rio com ervas proibidas para vingar-se de uma dívida não paga. Rezavam o terço ao vê-la passar, mas ninguém ousava tocá-la, o medo da maldição era maior que a raiva. Agora, com o vilarejo às costas, ela caminhava para a torre, comprada por um punhado de moedas ao leiloeiro bêbado, que nem olhara nos olhos dela. É sua, mulher do silêncio, dissera ele, cuspindo no chão seco. Mas os fantasmas não pagam aluguel. O caminho subia em curvas irregulares, o solo crocante sob as sandálias gastas ecoando como ossos se quebrando. Um som que fazia o coração de Eulália acelerar, como se a terra mesma protestasse contra a sua intrusão. O cheiro de mofo subia das pedras úmidas escondidas nas fendas, misturado ao sal que arranhava a garganta como vidro fino. Ela pausou para beber de um cantil morno, a água salobra deixando um gosto amargo na boca, e avistou a base da torre. Paredes de adobe rachadas, cobertas de musgo seco que se desprendia ao toque, como pele velha caindo. A porta de madeira apodrecida rangeu ao empurrão dela, revelando o interior escuro, onde a luz do sol filtrava em feixes poeirentos, dançando como almas inquietas. Eulália entrou, o ar confinado batendo contra seu rosto como um sopro úmido de sepultura, e sentiu um arrepio apesar do calor opressivo. Lá dentro, o chão era um tapete de areia salgada, fina como farinha, que se infiltrava entre os dedos dos pés, fria e pegajosa ao mesmo tempo. Ela acendeu a lamparina que trouxera, o pavio chiando ao contato com o óleo rançoso, lançando sombras alongadas nas paredes gravadas com símbolos antigos, runas dos índios tapuias, diziam os velhos, marcas de promessas quebradas aos deuses da seca. Eulália não lia, sua educação parara na infância, antes da febre. Mas aqueles traços a inquietavam, como se sussurrassem segredos que ela nunca poderia responder.
Ela subiu a escada em espiral, os degraus de madeira rangendo sob seu peso leve, cada passo ecoando no vazio como um aviso. Volte, antes que seja tarde. O suor escorria pelas costas, colando a chítala ao corpo, e o ar ficava mais denso, carregado de um odor de terra úmida misturado a algo metálico, como sangue antigo. No topo da torre, o antigo farol salino, agora sem luz, apenas um esqueleto de ferro enferrujado, abria-se para o sertão infinito. O vento uivava lá fora, carregando partículas de sal que picavam a pele exposta como agulhas minúsculas. Eulália encostou-se à amurada, os olhos semicerrados contra o brilho cegante do sol, e permitiu-se um momento de desespero puro. O que restava? Uma viúva muda, sem terra, sem voz, para clamar justiça contra os que a roubaram. Os vizinhos, com suas promessas vazias de compaixão, haviam trancado as portas quando ela pediu abrigo. Vai embora, bruxa, sussurrara a velha Maria, a vizinha que outrora dividira panelas de feijão. Agora, sozinha, Eulália sentia o peso da solidão como uma geada invisível no peito, congelando o que restava de esperança. Mas algo a impelia adiante, talvez o milagre que os padres prometiam nas missas imperiais, ou apenas a teimosia de quem sobrevivera à perda de um marido e de uma voz. Ela desceu devagar, a lamparina tremendo em sua mão, projetando fantasmas de luz nas paredes. No porão inferior, onde as salinas antigas haviam sido armazenadas, o ar era ainda mais úmido, o chão coberto de poças salobras que refletiam o brilho da chama como olhos acusadores. Foi ali, entre pilhas de sacos mofados e redes rasgadas de pescadores esquecidos, que ela ouviu, ou melhor, sentiu, um som fraco, como um suspiro abafado pelo vento. Seu coração parou por um instante. O corpo se enrijeceu, os sentidos aguçados pelo silêncio forçado que a vida lhe impusera. Ela se abaixou, as mãos tateando a escuridão além do alcance da luz, o toque frio da poeira úmida enviando um tremor pelas costas. E então o toque encontrou algo macio, vivo, um embrulho de pano sujo se mexendo debilmente. Eulália puxou-o para si, o coração martelando como tambores de candomblé proibido, e desdobrou o tecido com dedos trêmulos. Dentro, um bebê, não mais que dias de vida, com a pele rosada salpicada de sal, choramingando baixinho. Seus olhinhos se abriram para ela, castanhos e confiantes, e no ombro esquerdo, uma marca avermelhada, como uma estrela irregular, pulsava fracamente à luz da lamparina. Uma mética, não uma mancha comum, mas algo que Eulália reconheceu de sussurros antigos. A marca dos filhos dos coronéis, selo de linhagem nobre, ou, para os supersticiosos, sinal de pacto com os espíritos do sertão. O choro do menino era fraco, entrecortado, e o cheiro de leite azedo misturado à terra seca encheu o ar, um contraste cruel com o mofo opressivo. Ela o embalou contra o peito, o corpinho quente e frágil pressionando-se ao dela. E pela primeira vez em anos, lágrimas quentes escorreram silenciosamente por seu rosto, salgadas como as salinas ao redor. Quem o deixara ali? Um capataz apressado, fugindo da vingança de um rival? Ou algo pior, um sacrifício aos fantasmas da torre, como as lendas contavam? A marca brilhava agora, ou era ilusão do calor? Eulália não sabia, só sentia o desespero se transformar em algo novo, uma ternura feroz que a aterrorizava. Ela o envolveu melhor no seu chale, o tecido áspero roçando a pele macia dele, e subiu as escadas com passos firmes, ignorando os rangidos que pareciam risos espectrais. Lá em cima, o sol batia impiedoso, mas o vento carregava agora um sussurro diferente, não de ameaça, mas de possibilidade. Enquanto o bebê se acalmava em seus braços, mamando do pano úmido que ela molhara com sua saliva, Eulália avistou ao longe uma poeira levantada na trilha, cavaleiros se aproximando, talvez os donos da marca,
ou os vizinhos farejando o mal. Seu silêncio gritava por dentro: proteger, fugir, revelar. O instinto maternal, despertado como um rio seco após chuva, a fez apertar o menino mais forte, os dedinhos dele se fechando ao redor de um pingente que ela usava no pescoço, um relicário de prata com uma mecha de cabelo de Tomás, frio contra a pele quente. A poeira crescia, e com ela a sombra de um segredo que poderia salvá-la ou destruí-la para sempre. Mas no instante em que os cascos ecoaram mais perto, um vento súbito apagou a lamparina residual em sua mente. E Eulália jurou em silêncio que daria a vida por aquela criaturinha, mesmo que isso invocasse os fantasmas que todos temiam. A marca no ombro do bebê começou a pulsar como um coração oculto, e Eulália sentiu pela primeira vez um formigamento na garganta, como se as palavras presas ansiassem por escapar. Os cascos dos cavalos batiam como trovões distantes no solo seco, levantando nuvens de poeira que tingiam o ar de um cinza espectral, enquanto Eulália apertava o bebê contra o peito, o corpinho dele se agitando em um choro abafado que ecoava como um lamento ancestral na torre vazia. O sol de Araripe escaldava a amurada de pedra, o calor irradiando das paredes como febre de um moribundo, e o vento salgado chicoteava seu rosto, carregando o cheiro acre de couro suado e pólvora fresca dos aproximantes. Ela se escondeu atrás de uma pilha de barris velhos, o madeira podre rangendo sob seu peso, e espiou pela fenda estreita. 3 homens, silhuetas escuras contra o horizonte trêmulo, montados em mulas ossudas, com chapéus de palha amassados e facas reluzindo nos cintos. O líder, um capataz de pele curtida como couro de boi, gritou algo inaudível para os companheiros, apontando para a torre com um gesto que parecia uma maldição. O coração de Eulália martelava, o suor escorrendo pelas costas em riachos frios, apesar do zênite abrasador. E o bebê, sentindo a tensão, cravou os dedinhos minúsculos no relicário de prata, o metal aquecido pelo sol mordendo a palma dela como uma promessa de dor. Eles desmontaram na base da estrutura, as botas chutando pedras soltas que rolavam como ossos secos pela encosta, e o som de vozes roucas subiu pelas escadas em espiral, misturado ao uivo do vento que infiltrava-se pelas fendas como dedos fantasmas. "Aqui está o cheiro de leite fresco, Zé", murmurou um dos homens, o tom carregado de suspeita, enquanto o ar úmido do interior da torre exalava um odor de mofo, misturado ao salgado da pele do bebê. Eulália recuou para o porão, os pés afundando na areia fina que grudava como lama fria aos tornozelos, e soprou suavemente no rostinho da criança para acalmá-lo, o hálito morno carregando o gosto amargo de bile em sua boca seca. A marca no ombro dele pulsava agora com mais força, uma luz avermelhada tênue que dançava à sombra das paredes, como se respondesse ao chamado dos intrusos, ou aos espíritos que os sertanejos juravam habitar o lugar desde os tempos imperiais, quando a torre servira de farol para caravanas de sal escravizadas. Ela o aninhou em um canto escuro, cobrindo-o com o chale de chita desbotada, o tecido áspero roçando a pele rosada dele, e pegou uma vara de madeira velha, o toque áspero da casca enviando um formigamento pelos braços, como se a própria torre sussurrasse instruções de defesa. Os passos ecoaram mais perto, pesados e irregulares, subindo os degraus com o rangido de madeira prestes a ceder, e o cheiro de tabaco queimado invadiu o ar confinado, misturando-se ao úmido de terra revirada. "Se tem bruxa aqui, ela vai queimar como palha seca", rosnou o capataz, sua voz grossa cortando o silêncio como um chicote, enquanto a lamparina de Eulália, esquecida no chão, projetava sombras que se contorciam como serpentes nas paredes gravadas com runas tapuias. Ela se posicionou atrás da porta entreaberta, o corpo tenso como corda de arco, o suor pingando nos olhos e borrando a visão em um véu salgado. O primeiro homem surgiu na entrada do porão, uma figura atarracada com bigode empoeirado, os olhos semicerrados contra a penumbra, e estendeu a mão para tatear o ar, os dedos calejados roçando o ar úmido como garras.
Eulália girou a vara com toda a força de seu desespero, o ar assobiando ao redor dela, e acertou o joelho dele com um estalo seco que reverberou como um tiro no vazio. O homem urrou, caindo de joelhos na poça salobra, o líquido frio espirrando em gotas que salpicaram o vestido dela, geladas contra a pele escaldada. "Porra de fantasma!" gritou ele, rolando no chão enquanto os companheiros desciam correndo, o eco de botas multiplicando-se como um enxame de abelhas enfurecidas. O capataz irrompeu primeiro, a pistola desengatilhada na mão, o metal frio refletindo o brilho fraco da lamparina. E Eulália, sem voz para suplicar, ergueu as mãos em um gesto universal de rendição, mas o bebê chorou alto naquele instante, um som agudo que cortou o ar como uma faca, revelando o esconderijo. Os olhos do capataz se arregalaram, fixando-se na marca pulsante sob o xale, e ele baixou a arma devagar, o rosto endurecido suavizando em uma mistura de reconhecimento e pavor. "É o selo do coronel Ramiro." "O herdeiro perdido", murmurou ele, a voz rouca tremendo como folhas secas ao vento, enquanto o cheiro de medo suado se espalhava pelo porão, mais forte que o mofo. Os outros se aproximaram, pisando cautelosos na areia pegajosa, e um deles, mais jovem, com cicatrizes de chicotadas antigas nas costas visíveis sob a camisa rasgada, estendeu a mão para tocar o bebê, mas recuou como se queimado, o arrepio visível em sua pele morena. Eulália observava, o peito arfando em silêncios gritos, o gosto de sangue na boca, onde mordera o lábio para não gemer de terror. O capataz, chamado Joaquim pelos sussurros dos homens, ajoelhou-se devagar, o joelho ferido deixando uma trilha de poeira úmida no chão, e ergueu o xale com dedos trêmulos, expondo a marca que agora brilhava como uma estrela caída, avermelhada contra a penumbra. "Quem te mandou deixá-lo aqui, seus covardes? O coronel vai arrancar suas línguas por isso." Cuspiu ele para os companheiros, mas o tom carregava uma reverência supersticiosa, como se o menino fosse um milagre encarnado nas ruínas da torre. O jovem, respondendo com um balbucio de "Foi ordem do secretismo, patrão." "Diziam que os fantasmas o protegeriam melhor que nós." Esticou a mão novamente, desta vez para acariciar a cabecinha do bebê, o toque leve enviando um tremor pelo corpinho dele, que se aquietou milagrosamente, os olhinhos fixos em Eulália como se ela fosse o único farol no caos. Eles a cercaram então, não com fúria, mas com uma hesitação que beirava o respeito, o ar carregado de um silêncio pesado, quebrado apenas pelo gotejar distante de água salobra nas fendas das paredes. Joaquim, limpando o suor da testa com a manga suja, murmurou: "Você, mulher, é a viúva muda do Tomás, não? Os boatos dizem que comprou este inferno por um vintém. O que faz com o filho do coronel?" Seus olhos, castanhos e fundos como poços secos, perfuravam os dela, buscando respostas no vazio de sua voz ausente. Eulália, sentindo o peso do relicário contra o peito, o mesmo que o bebê apertara momentos antes, como se herdasse a memória de Tomás, gesticulou devagar, apontando para o menino e depois para si, um gesto de posse maternal que fez os homens recuarem um passo, o vento uivando lá fora como risada de espíritos aprovadores. O cheiro de pólvora ainda pairava, misturado ao doce de leite azedo do bebê, e o calor do porão parecia pulsar em sincronia com a marca, aquecendo o ar como uma fornalha interna. Horas se passaram em uma trégua tensa, os homens acendendo uma fogueira improvisada no topo da torre com gravetos secos que estalavam como ossos partidos, o fogo lançando chamas alaranjadas que dançavam contra o céu crepuscular, tingindo as salinas de um vermelho sangrento. Eulália alimentou o bebê com um mingau ralo feito de farinha velha e água do cantil, o vapor úmido subindo em espirais que embaçavam o ar, e o gosto pastoso na colher de madeira deixava um resíduo amargo em sua língua. Mas o menino mamava com avidez, os lábios se movendo em um ritmo que acalmava o desespero dela como um reza sussurrado. Joaquim, sentado à distância com os joelhos dobrados, contava fragmentos da história.
O coronel Ramiro, senhor de uma fazenda vasta no coração do sertão, havia perdido a esposa em uma geada impiedosa 2 invernos antes, e o filho nascera prematuro, marcado por aquela estrela como sinal de linhagem real, ou, para os supersticiosos, de herança indígena proibida, um segredo que os capatazes guardavam com vida. Abandonamos ele aqui para enganar os rivais do sul, que cobiçam as terras salinas. Mas os fantasmas... Ah, eles trouxeram você, bruxa ou não, disse ele, cuspindo no fogo, o sibilo da saliva, no calor ecoando como um julgamento. Enquanto a noite caía, o céu se cobrindo de estrelas que piscavam como olhos acusadores, Eulália sentiu o formigamento na garganta retornar, mais insistente, como se o choro do bebê desatasse nós antigos em sua alma. Os homens montaram guarda, as vozes baixas trocando promessas de lealdade ao coronel, mas olhares laterais para ela carregavam dúvida. Vingança por acusações passadas ou justiça por um milagre roubado. O bebê dormia agora em seus braços, o peito subindo e descendo em um ritmo sereno, o calor dele infiltrando-se em seu corpo frio de solidão. E o relicário, pressionado entre eles, parecia pulsar em uníssono com a marca, um eco de família perdida e reencontrada. Mas quando a lua subiu alta, prateando as salinas em um brilho fantasmagórico, um grito ecoou do vilarejo distante. Os vizinhos, alertados pela poeira, vinham com tochas, os rostos distorcidos pelo ódio antigo. E o capataz praguejou baixinho, sabendo que o segredo da torre estava prestes a se romper como uma represa seca. O formigamento na garganta de Eulália se transformou em um sussurro rouco, as primeiras sílabas de uma palavra há muito engolida. Meu. As tochas tremeluziam como olhos de demônios no breu da noite, cortando a escuridão das salinas com chamas que chiavam ao lamber o ar salgado, enquanto o grito do vilarejo se multiplicava em um coro rouco de vozes carregadas de ódio antigo e medo fresco. Eulália, com o bebê pressionado contra o peito como um talismã vivo, sentiu o formigamento na garganta se espalhar pelo corpo inteiro, um calor úmido que subia como vapor de uma panela esquecida no fogo, misturando-se ao cheiro de fumaça amarga que o vento trazia da multidão se aproximando. Os capatazes se agitaram ao redor da fogueira no topo da torre, as chamas projetando sombras dançantes em seus rostos barbados, e Joaquim cuspiu no chão arenoso, o sibilo da saliva no calor ecoando como uma praga. São os camponeses do Pedra do Sal, atraídos pelo boato da bruxa e do fantasma. Se virem o menino, vão achá-lo oferenda para os espíritos, murmurou ele, a voz baixa e urgente, enquanto carregava a pistola com dedos calejados que tremiam levemente, o metal frio roçando a pele suada. O ar da noite, antes seco como osso, agora carregava a umidade pegajosa do suor coletivo, e o bebê, sentindo a comoção, debateu-se em seus braços, os dedinhos se cravando novamente no relicário de prata, que balançava como um pêndulo de destino contra o corpinho dele. Eles desceram as escadas em espiral às pressas, os degraus rangendo sob o peso apressado, como queixas de uma estrutura cansada de segredos, e o eco dos passos se misturava ao burburinho crescente lá embaixo. Queimem a torre, a muda invocou o mal, o cheiro de pano queimado subia em golfadas, misturado ao odor terroso de terra revirada pelas botas da multidão. E Eulália, guiada por instinto mais que por plano, correu para o porão com o capataz aos calcanhares, o ar confinado batendo em seu rosto como um tapa úmido. Ela o deitou em um berço improvisado de sacos mofados, o tecido úmido exalando um cheiro rançoso de sal e abandono, e molhou um pano na poça salobra, o líquido frio escorrendo pelos dedos dela como lágrimas geladas, para limpar o rostinho choroso do menino. A marca no ombro pulsava mais forte agora, uma luz rubra que iluminava fracamente o canto escuro, como se respondesse ao caos lá fora, um farol proibido em meio às ruínas imperiais, ecoando lendas de escravos que marcavam seus filhos com estrelas para guiá-los à liberdade nas minas de sal. Joaquim, postando-se na entrada com os outros dois, ergueu a voz em um berro que cortou a noite.
Parem seus burros, isso é terra do coronel Ramiro, toquem na torre e vão dançar no cadafalso. Mas as vozes da multidão se avolumaram, um rugido de poeira e fúria que subia pela encosta como uma enchente seca, e as primeiras tochas atingiram a base da torre, as chamas lambendo as paredes de adobe como um crepitar faminto, o calor irradiando para cima como uma maldição ascendente. Eulália sentiu o ar esquentar, o suor escorrendo pelas costas em riachos que colavam a chita desbotada à pele, e um pavor primal a invadiu, misturado à ternura feroz que o bebê despertara, um laço forjado no silêncio, mais forte que qualquer promessa de padre ou vingança de capataz. Ela pegou uma faca enferrujada de um canto, o cabo de osso liso e frio na palma, e subiu ao rés do chão, onde os homens trocavam tiros esporádicos com a turba, o estalo da pólvora ecoando como trovões minúsculos, deixando um gosto metálico no ar que arranhava a garganta dela como sal fino. Um projétil ricocheteou na parede ao lado, estilhaçando adobe em fragmentos quentes que queimaram seu braço. Uma dor aguda que a fez morder o lábio até sangrar, o sangue quente e ferroso escorrendo pelo queixo. "Protejam a entrada!" gritou o jovem capataz, recarregando com mãos trêmulas, o suor pingando nos olhos e borrando a visão em um véu salgado. A multidão, uma massa de rostos sujos e olhos selvagens, iluminados pelas chamas, fazendeiros endividados, viúvas amarguradas e moleques ávidos por justiça popular, avançava como uma onda de lama viva, as vozes se entrelaçando em rezas misturadas a xingamentos. A bruxa come almas. O fantasma é o marido dela, voltando para a vingança. Uma mulher idosa, com o rosto marcado por geadas passadas, arremessou uma pedra que acertou Joaquim no ombro, o impacto surdo o fazendo cambalear, o sangue escorrendo morno pela camisa rasgada, tingindo o tecido de escarlate úmido. Ele revidou com um tiro ao ar, o estampido ecoando nas salinas como um julgamento divino, e por um instante a turba hesitou, o ar carregado de um silêncio tenso quebrado apenas pelo crepitar das chamas que lambiam a base da torre, o cheiro de madeira queimada se espalhando como um véu acre. Eulália, aproveitando a pausa, gesticulou furiosamente para os capatazes, apontando para uma fenda lateral nas paredes. Uma saída secreta das eras de contrabando de sal, escondida por musgo seco que se desprendia ao toque como pele velha, revelando um túnel estreito que cheirava a terra úmida e raízes podres. Eles correram para lá, o bebê nos braços dela choramingando baixinho, o corpinho quente se contorcendo contra o peito dela, enquanto o túnel os engolia em escuridão pegajosa, o ar frio e mofado batendo como um sopro de sepultura viva. As paredes roçavam seus ombros, o adobe áspero arranhando a pele através da chita fina, e gotas de umidade pingavam do teto, geladas como lágrimas de fantasma, ecoando no silêncio opressivo. Atrás deles, os gritos da multidão se transformavam em um rugido frustrado, as chamas rugindo mais alto agora, devorando a base da torre com voracidade que fazia o chão tremer levemente, poeira caindo como chuva fina sobre suas cabeças. Joaquim, ofegante à frente, murmurou: "Esse túnel leva para os Salinas Baixos, perto da fazenda do coronel. Mas se nos pegarem no caminho aberto, é o fim." O jovem, carregando uma lamparina improvisada de pano embebido em óleo, ergueu a chama tremulante, projetando sombras que dançavam como espíritos zombeteiros nas paredes irregulares, e o cheiro de querosene rançoso se misturava ao mofo, criando um odor sufocante que grudava na garganta. Eulália seguia atrás, o bebê acalmado pelo balanço ritmado de seus passos, os dedinhos dele ainda entrelaçados no relicário, como se o metal frio ancorasse os dois em meio ao caos. Eles emergiram sob o luar prateado, o sertão se estendendo como um mar de sal congelado, o ar noturno seco e cortante agora, carregado de um silêncio que parecia conspirar contra eles. A torre ardia ao longe, uma pira espectral que iluminava o horizonte em tons de laranja e negro, e o eco distante de vozes furiosas se perdia no vento, mas Eulália sabia que os boatos voariam mais rápido que mulas. A viúva muda salvara o herdeiro marcado ou o roubara para um ritual sombrio.
O formigamento na garganta dela se intensificou, palavras presas borbulhando como bolhas em água fervente, e ela apertou o bebê mais forte, sentindo o pulsar da marca contra sua pele, um ritmo que ecoava o coração dele no dela. Joaquim apontou para o norte, onde as luzes fracas da fazenda Ramiro piscavam como promessas incertas, e eles avançaram pela trilha poeirenta, os pés afundando na areia fina que sussurrava segredos a cada passo. Mas, no meio da noite, um vulto se moveu nas sombras de um cacto espinhoso, não um vizinho errante, mas uma figura encapuzada, os olhos brilhando com o reflexo do fogo distante, e o arrepio que subiu pela espinha de Eulália não era só do frio repentino. Era o reconhecimento de um segredo mais antigo que a torre, um que a marca do bebê invocara dos confins do sertão. A palavra meu escapou rouca de seus lábios, um sussurro que quebrou o silêncio como um raio, e o vulto parou, como se o som o tivesse ferido mais que qualquer bala. O vulto emergiu das sombras do cacto como um espectro forjado pelo luar prateado, o capuz caindo para revelar o rosto envelhecido de uma mulher, cujos olhos, fundos como poços de geada antiga, fixavam-se na marca pulsante do bebê com uma fome que misturava reverência e ódio. Eulália congelou no meio da trilha poeirenta, o ar noturno seco roçando sua pele como lixa fina, carregado de um cheiro terroso de raízes expostas e sal endurecido, enquanto o sussurro rouco de Meu ainda ecoava em sua garganta recém-despertada, um som fraco que parecia sugar a umidade do sertão ao redor. O bebê se remexeu em seus braços, o corpinho quente exalando um odor doce de leite azedo misturado ao suor dela. E os capatazes pararam abruptamente atrás, as mãos instintivamente indo para as facas nos cintos, o metal frio tilintando levemente no silêncio opressivo. A mulher, com a pele morena sulcada por rugas como rachaduras nas salinas, estendeu uma mão ossuda, adornada por um anel de prata idêntico ao relicário de Eulália. Não o mesmo, mas um eco, gravado com a mesma estrela irregular que marcava o ombro do menino. Você o roubou dos espíritos. Viúva do silêncio, sibilou ela, a voz baixa e áspera, como vento em folhas secas, carregada de um sotaque do interior nordestino que arrastava as vogais como promessas quebradas. O luar batia em seu rosto, destacando cicatrizes antigas de chicotadas, e o ar entre elas pareceu engrossar, úmido de umidade invisível que subia da terra, como se o sertão conspirasse para revelar segredos enterrados. Joaquim avançou um passo, a bota afundando na poeira fina que subia em nuvens pálidas, o cheiro de couro suado misturando-se ao mofo distante da torre, ainda ardente ao fundo, e cuspiu ao lado. Quem é você, velha? Essa marca é do sangue do coronel, não dos seus fantasmas de tapuia. A mulher riu, um som seco e entrecortado que ecoou como cascos distantes, e ergueu o anel à luz, o metal reluzindo frio contra a palidez da lua, pulsando em sincronia com a marca do bebê, como se fossem batimentos de um coração compartilhado. Eu sou Inês, a mãe verdadeira, a que carregou essa estrela no ventre antes da geada levá-la. O coronel me trocou por uma fazenda de sal, mas os espíritos guardam o que é nosso, e você, muda, o invocou com seu silêncio amaldiçoado. Suas palavras caíam pesadas, carregadas de vingança fermentada como cachaça velha, e Eulália sentiu um arrepio subir pela espinha, o frio repentino contrastando com o calor do corpinho do menino contra seu peito, os dedinhos dele se fechando novamente no relicário, como se o metal frio ancorasse memórias alheias a dela. O jovem capataz murmurou uma reza rápida, o terço de madeira rangendo entre os dedos calejados, o som abafado pelo vento que uivava abaixo, carregando partículas de sal que picavam os olhos como lágrimas salgadas. Inês deu um passo à frente, o vestido de chita desbotada roçando o chão com um sussurro áspero, e o ar pareceu se contrair, o cheiro de ervas secas, arruda e boldo talvez, emanando dela como um perfume de rituais proibidos nas noites imperiais. Devolva-o, ou os fantasmas da torre vão cobrar o preço em sangue fresco, ameaçou ela,
os olhos se estreitando para fendas que refletiam o fogo distante, agora reduzido a brasas que tingiam o horizonte de um vermelho opaco. Eulália recuou instintivamente, os pés afundando na areia pegajosa que grudava como lama fria aos tornozelos, e pela primeira vez tentou formar palavras além do sussurro inicial, a garganta ardendo como se engolisse brasas, o gosto amargo de bile subindo a boca. Não! Meu! Saiu rouco, um fiapo de voz que surpreendeu até a si mesma, ecoando no vazio como um milagre relutante, e os capatazes trocaram olhares atônitos, o ar carregado de um silêncio que pesava mais que o calor do dia. Inês parou, o rosto se contorcendo em uma máscara de fúria e incredulidade, e avançou como uma sombra viva, as unhas longas estendidas como garras, o anel brilhando como uma ameaça estelar. A briga irrompeu em um turbilhão de poeira e sombras, o vento uivando mais forte agora, carregando o cheiro acre de suor e terra revirada, enquanto Joaquim se jogava entre elas, o braço estendido para bloquear o avanço de Inês, o impacto surdo de carne contra carne ecoando como um tapa no sertão adormecido. "Fique longe, sua louca!" Rosnou ele, o sotaque nordestino engrossando as palavras em um rugido, enquanto o jovem capataz acendia uma lamparina improvisada, o pavio chiando ao contato com o óleo rançoso, lançando uma luz tremulante que dançava nas paredes invisíveis da noite. Eulália protegeu o bebê com o corpinho dele se agitando em um choro abafado que cortava o ar como uma faca fina, e girou para o lado, o relicário balançando violentamente contra o peito, o metal frio mordendo a pele através da chita fina. Inês contornou o capataz com agilidade surpreendente para sua idade, as botas chutando poeira que subia em nuvens cegantes, e agarrou o braço de Eulália, os dedos ossudos cravando-se como raízes secas, o toque frio enviando um choque pela espinha dela, misturado ao pulsar quente da marca próxima. Ele é o segredo que o coronel enterrou comigo, uma promessa de justiça que você não entende, viúva de um homem sem herdeiros. Cuspiu ela, o hálito quente carregado de cachaça e desespero, o gosto residual deixando um rastro amargo no ar entre elas. Eulália se debateu, o braço livre erguendo-se em um arco instintivo, a palma aberta, acertando o rosto de Inês com um estalo que reverberou como um trovão minúsculo, o impacto enviando uma dor aguda pelo pulso dela, quente e latejante como ferro forjado. A mulher cambaleou para trás, o anel raspando a pele do braço de Eulália em um arranhão superficial que sangrava morno, o sangue escorrendo em gotas que pingavam na poeira, tingindo-a de escarlate úmido sob o luar. Os capatazes intervieram então, Joaquim imobilizando Inês com um abraço de urso, o cheiro de tabaco queimado emanando dele como uma nuvem sufocante, enquanto o jovem murmurava: "Deixa, patrão, ela é da linhagem tapuia, as marcas falam com ela nos sonhos, pode ser aliada, ou pior." Inês debateu-se como uma gata selvagem, os olhos flamejando com uma fúria que parecia invocar os espíritos das ruínas, mas sua voz baixou para um sussurro conspiratório. "O coronel vem ao amanhecer com seus homens e seus segredos. Ele vai reivindicar o menino, mas eu sei a verdade da marca. É maldição de sangue indígena, não bênção imperial. Ajude-me, muda, e eu te dou voz para clamar justiça pelo seu Tomás." O grupo se recompôs em uma trégua frágil, o ar agora carregado de um silêncio pontuado pelo choro intermitente do bebê, que se acalmava devagar nos braços de Eulália, o calor dele infiltrando-se em seu corpo exausto como um bálsamo contra o frio da noite. Eles prosseguiram pela trilha em direção à fazenda Ramiro, Inês amarrada frouxamente à mula do jovem capataz, o rangido das cordas de couro ecoando como queixas baixas, e o cheiro de sangue fresco misturando-se ao mofo da lamparina que iluminava o caminho irregular. Eulália caminhava ao lado, a garganta ainda ardendo com o esforço da voz recém-liberta, palavras como justiça e promessa borbulhando em sua mente como bolhas em água fervente. E o relicário, agora marcado por um arranhão paralelo ao do anel de Inês, parecia pesar mais.
um elo entre perdas antigas e segredos vivos. O sertão se abria à frente, um tapete de sal congelado sob o luar, mas sombras alongadas de cactos sussurravam avisos e, ao longe, o trote de cavalos se aproximava. Não os do coronel, mas batedores dos vizinhos, atraídos pelo fogo da torre, com foices e rezas prontas para a caçada. Enquanto o primeiro raio de amanhecer tingia o horizonte de um rosa pálido, como sangue diluído em água salobra, Eulália sentiu a voz se fortalecer em um murmúrio interno: eu protejo o que é meu. E o bebê, como se entendendo, apertou o relicário com uma força surpreendente, invocando um pulsar que ecoou nos anéis de ambas as mulheres, unindo-as em uma teia de destino inescapável. O primeiro raio de sol nascente infiltrava-se pelas fendas dos cactos como uma lâmina dourada, cortando o ar ainda frio do sertão e tingindo a poeira da trilha de um laranja pálido, enquanto o trote dos batedores se aproximava, como um rumor de enxame carregado de ecos de foices afiadas e rezas apressadas. Eulália, com o bebê aninhado no colo, sentiu o calor inicial do dia subir pela pele exposta, um contraste pegajoso com o suor noturno que secava em crostas salgadas no vestido de chita desbotada, e o cheiro de terra úmida misturado ao mofo das cordas que prendiam Inês, a mula, ecoava como um lembrete de prisões antigas. A mulher idosa, os pulsos amarrados roçando o couro áspero que mordia a carne, erguia o queixo em desafio, os olhos semicerrados contra o brilho crescente, e murmurava baixinho: eles vêm pela marca, não por você, viúva. O coronel os manda farejar como cães de caça, mas os espíritos tapuias sussurram mais alto. Sua voz, rouca como folhas secas arrastadas pelo vento, carregava um tom de profecia que fazia o jovem capataz apertar as rédeas, o couro rangendo sob os dedos calejados, enquanto o odor de cachaça velha emanava dela como uma névoa persistente. Joaquim, à frente, parou a mula abruptamente, o animal bufando um vapor quente que se misturava ao ar fresco da madrugada, e ergueu a mão em sinal de alerta, o metal da pistola fria contra a palma suada. Os batedores surgiram na curva da trilha, 4 silhuetas montadas em burros magros, os chapéus de palha projetando sombras longas que dançavam como fantasmas nas salinas rachadas, e o som de cascos ecoava seco no solo, levantando nuvens de poeira fina que grudava na garganta como sal amargo. Alto aí! Pelo fogo da torre, vocês são os capangas do Ramiro, ou ladrões da bruxa! Gritou o líder deles. Um homem de barba rala e olhos fundos como poços secos, a foica em punho reluzindo ao sol nascente, o cabo de madeira áspero roçando a palma calejada. O ar se encheu de tensão palpável, um silêncio quebrado apenas pelo choro intermitente do bebê, que se agitava nos braços de Eulália, o corpinho quente pressionando-se ao dela como um escudo vivo, e o pulsar da marca no ombro dele enviava vibrações suaves através do xale úmido, como um coração ecoando promessas quebradas. Inês riu baixinho, o som cortante como vidro fino, e cuspiu na poeira. Diga-lhes da estrela, Joaquim, ou eles vão crer que carregam um demônio, não um herdeiro. O capataz hesitou, o suor escorrendo pela testa e pingando no colarinho da camisa rasgada, deixando um rastro salgado que ardia na pele irritada, e respondeu com um rosnado: somos do coronel, o menino é sangue dele. Levem isso para os seus amos no vilarejo e digam que a torre queimou por justiça divina, não por bruxaria. Mas os batedores não recuaram. O líder desmontou com um salto que fez a areia crocante estalar sob as botas, o cheiro de couro suado e terra revirada subindo em golfadas, e avançou com a foice erguida, a lâmina capturando o sol em um brilho cegante que forçou Eulália a semicerrar os olhos, o arrepio de medo misturando-se ao calor crescente do dia. Justiça? A viúva comprou o lugar amaldiçoado e achou um fantasma de fraldas. Os vizinhos rezam o terço pela manhã. Ela invocou a geada para os campos. E agora isso?
Sua voz trovejava, carregada de desespero camponês, e os outros se aproximaram em semicírculo, as montarias bufando o vapor úmido que embaçava o ar fresco, enquanto o bebê chorava mais alto, um som agudo que cortava o peito de Eulália como uma navalha fina. Ela apertou o relicário contra o corpinho dele, o metal frio agora aquecido pelo sol, pulsando em uníssono com a marca como se invocasse memórias de Tomás, o marido que morrera sem herdeiros, deixando-a com um vazio que o menino preenchia como um milagre relutante. A garganta dela ardia com o esforço da voz recém-liberta, e palavras borbulhavam. Não! Roubei! Encontrei! Protejo! Saiu rouco, um fiapo entrecortado que fez os batedores pararem, os rostos se contorcendo em incredulidade, o ar carregado de um silêncio que pesava como umidade antes da chuva. Inês aproveitou o instante, debatendo-se nas cordas com uma força feral, o couro rangendo e rasgando levemente a pele, deixando um rastro de sangue morno que pingava na sela da mula, e gritou: "Vejam a marca! É o selo dos antigos, não do seu coronel ladrão de terras. Eu a carreguei. Ele me vendeu como escrava por salinas secas." O líder dos batedores hesitou, a foice baixando devagar, o cabo escorregando na palma suada, e estendeu a mão trêmula para espiar o ombro do bebê, o toque hesitante roçando o xale úmido que exalava um cheiro doce de leite azedo misturado ao suor salgado. A marca brilhou então, uma estrela rubra que iluminou o ar ao redor como uma chama interna, e um murmúrio de espanto escapou dos lábios dele, ecoando como reza profana. É verdade. O fantasma da torre devolveu o perdido. O jovem capataz, sentindo a maré virar, ergueu a lamparina apagada como um cetro improvisado, o vidro frio contra a palma, e interveio. Voltem para os seus campos, antes que o sol queime suas mentiras. O coronel julgará no amanhecer pleno. A trégua se formou em sussurros tensos, os batedores recuando devagar, as montarias pisando cautelosas na poeira que subia em véus finos, carregando o cheiro acre de medo recuado, e o grupo prosseguiu para a fazenda Ramiro, o sol subindo mais alto agora, escaldando o ar em ondas trêmulas que distorciam o horizonte como um sonho febril. A propriedade se erguia ao longe, uma construção de pau a pique com um telhado de palha que rangia ao vento, cercada por plantações de mandioca murchas pela seca, e o cheiro de fumaça de lenha, misturado ao doce de rapadura fervida, chegava como um convite ambíguo. Inês, ainda amarrada, murmurava fragmentos de história. O coronel me prometeu casamento após a geada, mas trocou-me por aliança com os coronéis do sul. A marca é maldição tapuia, atrai espíritos que cobram dívidas em sangue. Suas palavras caíam como sementes em solo seco, enraizando dúvida em Eulália, que sentia o peso do relicário como uma âncora de prata, o arranhão do anel de Inês ecoando o de Tomás, unindo perdas em uma teia de redenção incerta. O bebê dormia agora, o peito subindo em ritmo sereno, o calor dele aquecendo o vazio no peito dela como um fogo lento. Ao chegarem aos portões de madeira lascada, guardas armados de chicotes saíram das sombras, o couro estalando no ar seco como um aviso. E o ar se encheu de um odor de cavalos suados e terra arada, enquanto Joaquim gritava: "Trouxemos o herdeiro e a bruxa que o salvou!" Um homem alto, de bigode grisalho e olhos frios como geada, emergiu da varanda. O coronel Ramiro, em casaca imperial desbotada, o tecido áspero roçando as botas polidas. Seus olhos fixaram-se no bebê, depois em Eulália, e um sorriso torto curvou os lábios, revelando dentes amarelados pelo tabaco. A muda fala agora? Os fantasmas da torre concedem milagres ou é truque de vingança? Ele estendeu a mão para o menino, os dedos grossos pairando como garras, mas a marca pulsou forte, e o ar pareceu congelar, úmido de umidade espectral que subia do chão como respiração de sepultura. Eulália recuou um passo, a voz ganhando força em um sussurro rouco. Justiça para todos. E o coronel riu,
mas o som morreu no ar, enquanto sombras alongadas das ruínas imperiais pareciam se esticar da torre distante, sussurrando promessas de confronto que o sol nascente não poderia queimar. O coronel Ramiro estendeu a mão mais uma vez, os dedos grossos pairando sobre o bebê como sombras de um sol eclipsado, e o ar da varanda da fazenda pareceu se condensar em um vapor úmido que subia das plantações murchas de mandioca, carregado do cheiro doce e podre de rapadura esquecida ao sol. Eulália recuou outro passo, os pés afundando na terra batida que grudava às sandálias gastas como uma premonição de raízes profundas demais, e sua voz, ainda rouca como cascalho rolando em rio seco, ganhou um tom de ferro forjado. Não, toque, ele escolheu. O sol do meio da manhã batia impiedoso nas paredes de pau a pique, o calor irradiando das superfícies ásperas como febre coletiva, misturando-se ao odor de lenha queimada que emanava da cozinha distante, onde escravas murmuravam rezas baixas ao som de panelas chiando. Os guardas com chicotes enrolados nos cintos rangendo levemente ao se mexerem, trocaram olhares inquietos, o couro suado exalando um cheiro acre que competia com o sal das salinas ao longe, e Joaquim, ao lado dela, murmurou: "Cuidado, viúva. O patrão não perdoa quem segura o que é dele por direito imperial." Mas seus olhos, fundos de lealdade dividida, piscavam para Inês, ainda amarrada à mula, que bufava vapor quente contra o ar escaldante, o animal pisando impaciente na poeira fina que subia em véus irritantes. Ramiro baixou a mão devagar, o rosto endurecido como adobe seco, se contorcendo em uma careta que misturava fúria e cálculo frio, e o bigode grisalho tremia levemente ao vento que soprava do sertão, carregando partículas de sal que picavam a pele exposta como agulhas minúsculas. "Escolheu? Uma muda que agora tagarela como padre em missa? Os fantasmas da torre te deram língua para barganhar, mulher?" Sua voz trovejava baixa, um rugido contido que ecoava nas vigas da varanda, e ele gesticulou para os guardas, que avançaram com passos pesados, as botas chutando terra que voava como poeira de ossos antigos, o cheiro de couro polido, misturando-se ao úmido de suor fresco. Inês debateu-se nas cordas, o couro mordendo sua pele e deixando rastros vermelhos que sangravam morno, pingando na cela em gotas que o sol evaporava quase instantaneamente, e cuspiu: "Ela diz verdade, Ramiro. A marca é minha herança tapuia. Você a roubou de mim na geada, trocando amor por salinas estéreis. Os espíritos cobram agora, através dela." O ar se encheu de um silêncio tenso, quebrado apenas pelo choro suave do bebê, que se remexia nos braços de Eulália, o corpinho quente exalando um odor de leite azedo e inocência pura, contrastando com o mofo rançoso que subia das fundações da fazenda, resquícios de enchentes passadas. Eulália sentiu o pulsar da marca ecoar no relicário contra seu peito, o metal frio agora morno como pele viva, e palavras fluíram mais livres, roucas mas firmes, como um rio seco despertando após anos de silêncio. "Eu encontrei, no escuro da torre, sozinho, como eu, sem voz. Agora, família." O coronel parou, os olhos se estreitando para fendas que refletiam o brilho cegante do sol, e um riso seco escapou de seus lábios, carregado de tabaco amargo que pairava no ar como névoa tóxica. "Família? Você, viúva de um capataz falido, acusada de bruxaria pelos vizinhos? Eu te dou terras, mulher, uma cabana na borda das salinas, longe dos boatos. Mas o menino fica. É sangue meu, selo imperial contra os rivais do sul." Ele estendeu a mão novamente, desta vez para o ombro dela, os dedos roçando a chita desbotada, em um toque que enviou um arrepio gelado pela espinha, como geada invisível em pleno zênite, e os guardas se aproximaram mais, o rangido dos chicotes ecoando como ameaças sussurradas. Joaquim hesitou, a mão na pistola fria contra a coxa, o suor escorrendo pelas costas, em riachos que colavam a camisa à pele, e murmurou para o jovem capataz: "O que os espíritos diriam disso? A marca brilha para ela, não para ele."
A confrontação irrompeu em um instante de caos contido. O vento uivando mais forte agora, carregando o cheiro acre de poeira levantada pelas botas agitadas, enquanto Inês gritava: "Solte-me, e eu mostro a verdade da marca. É vingança dos ancestrais, não herança sua." Um guarda cortou as cordas com uma faca que chiou ao roçar o couro, o metal frio liberando-a em um estalo que ecoou como libertação profana. E Inês saltou da mula, as mãos livres estendendo-se para o bebê com uma ferocidade maternal que fez Eulália recuar, o coração martelando como tambores de candomblé proibido. Ramiro avançou então, empurrando o jovem capataz para o lado com um ombro largo que o fez tropeçar na terra pegajosa, caindo de joelhos com um baque surdo, a poeira subindo em nuvem que embaçava a visão, e agarrou o braço de Eulália, os dedos cravando-se como raízes secas na carne macia, o toque enviando uma dor aguda que misturava-se ao pulsar quente da marca próxima. "Basta de lendas tapuias, ele é meu, e você... Você é o preço que eu pago para os boatos calarem." Sua voz era um rosnado baixo, o hálito quente de cachaça e raiva batendo no rosto dela, deixando um gosto residual amargo na boca seca. Mas o bebê chorou alto naquele instante, um som agudo que cortou o ar como uma lâmina de sal, e a marca no ombro dele explodiu em luz rubra, iluminando o pátio da fazenda como um farol espectral, projetando sombras dançantes nas paredes de pau a pique, que pareciam se contorcer como espíritos invocados. Os guardas recuaram, murmurando rezas apressadas, o terço de contas de madeira rangendo entre os dedos trêmulos, e o cheiro de medo suado se espalhou mais forte que o doce de rapadura ao fundo. Inês caiu de joelhos, as mãos erguidas em súplica, lágrimas escorrendo pelo rosto sulcado e pingando na terra que as absorvia como segredos antigos, e sussurrou: "Vê? Os espíritos escolhem, não sangue imperial, mas o da terra." Ramiro congelou, o rosto pálido sob o bronzeado sertanejo, os olhos fixos na luz que pulsava em sincronia com o relicário de Eulália, o metal brilhando como um eco estelar, unindo o arranhão do anel dela ao de Tomás em uma teia de redenção tecida pelo destino. Ele soltou o braço devagar, os dedos deixando marcas vermelhas que ardiam como ferro quente, e recuou um passo, o ar carregado de um silêncio que pesava como umidade antes da geada. Eulália, sentindo a voz se fortalecer como um rio caudaloso, ergueu o queixo e falou claro, as palavras saindo limpas, apesar da rouquidão residual. "Justiça. Para o menino, para todos. Eu cuido, como mãe." O coronel baixou os olhos, o peso da maldição tapuia ou milagre, dependendo do ouvinte, curvando seus ombros largos pela primeira vez, e murmurou: "Leve-o então, mas as salinas são minhas, e os boatos vão te seguir como sombras." Ele virou-se para a casa, os passos pesados ecoando na varanda rangente, deixando o pátio em uma quietude frágil, o sol batendo agora em ondas que aqueciam o ar úmido de lágrimas não choradas. Inês se levantou devagar, aproximando-se com mãos trêmulas para tocar o rostinho do bebê. O toque leve como pluma de ave do sertão, e sussurrou: "Você o salvou, viúva. Mas a marca vai chamar mais espíritos. Promessas e vinganças não acabam no amanhecer." Joaquim e o jovem ajudaram a preparar uma mula para Eulália, o animal bufando um vapor morno que misturava-se ao cheiro de liberdade salgada, e o relicário, agora quente contra o peito dela, pareceu sussurrar o nome de Tomás uma última vez. Um payoff silencioso para a solidão partilhada. Enquanto montavam rumo às Salinas Baixas, onde uma cabana simples esperava como refúgio precário, o bebê adormeceu em seus braços, o pulsar da marca acalmando-se em um brilho suave, e Eulália sentiu o desespero se transformar em catarse plena. Uma família forjada no fogo da torre, sob o olhar indiferente dos fantasmas que talvez finalmente descansassem. O sertão se estendia à frente, seco e infinito, mas o vento carregava agora um sussurro de esperança, não de ameaça,
e a voz dela, livre, ecoou em uma canção baixa, um hino de redenção para os que o silêncio outrora engolira. Anos depois, nas noites de geada rara, os vizinhos ainda contavam a lenda da viúva que falou com os espíritos, mas Eulália, com o menino crescido ao lado, apenas sorria em silêncio, sabendo que alguns milagres não precisam de palavras para perdurar.